No vídeo de hoje eu vou te dar dicas de como fazer uma redação de um jeito simples e prático, do jeito que eu tenho feito e que tem dado super certo para mim no mundo dos concursos, com início, meio e fim, de uma tal maneira em que o leitor, a banca, não consiga resistir e queira ler a minha redação, e tenho conseguido bastante pontos aí nas minhas redações. Falando assim até parece fácil. Olá, sou a Lê. Saudações militares, meus combatentes, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Letícia Oliveira. O aumento da procura de concursos militares tem aumentado bastante nos últimos anos. As provas militares geralmente são compostas de prova objetiva e a famosa redação. A redação é composta de uma boa parte da nota aí para o candidato. Então não adianta nada esse candidato fazer uma boa prova objetiva e chegar na hora da redação não conseguir os pontos, porque não vai ser classificado. A redação é como uma matéria como outra qualquer. Ela exige dedicação, preparo, estudo e foco, e também determinação para que você consiga aí fazer uma boa redação no dia da prova. Então eu vou estar mostrando para vocês a forma como eu tenho feito as minhas redações e que tem dado certo aí nos concursos. Afinal de contas, já passei em diversos concursos graças muitas das vezes à nota da minha redação. Então vou estar dizendo tudinho para vocês agora. Gente, o básico de tudo, para que você consiga fazer uma boa redação, o básico é a famosa estrutura. Como funciona aí essa estrutura? A minha estrutura para a redação se baseia em introdução, desenvolvimento, onde eu coloco 3 parágrafos, é regra para mim isso, não abro mão de fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, depois vou dizer o porquê, conclusão e o título. Letícia, o título por último? Vou te contar tudo porque que eu deixo o título por último. Primeiro, gente, vamos falar da introdução. Como eu tenho feito as minhas introduções? As minhas introduções eu não faço de uma maneira muito longa, de uma maneira que fique cansativo. Como diz o nome, introdução é simplesmente uma introdução. É onde você vai conseguir, principalmente aí, atrair os leitores para que se interessem em ler a sua redação. Então tem que ser de uma maneira envolvente, prática e rápida, não pode ser longo. Aqui no YouTube eu aprendi que em 10 segundos é a oportunidade que você tem de apresentar o conteúdo para que a pessoa decida se vai assistir ou não aí o seu vídeo. E na redação também funciona da mesma maneira. É na introdução que a banca vai dizer se realmente vale a pena ler a sua redação ou se somente pela introdução aí vai desistir e não vai querer mais ler aí o seu texto. Como eu faço a minha redação? Geralmente eu faço a minha redação de um jeito que eu já coloco o tema no início da introdução e já coloco 3 linhas de pensamento em que vai ser os meus 3 parágrafos. Então eu deixo bem ali esclarecido que cada parágrafo eu vou estar falando sobre uma linha de pensamento que eu coloquei lá nessa introdução. Agora vamos para o desenvolvimento. Como é que eu tenho feito? Lembrando, gente, as redações são textos argumentativos. Então você tem que argumentar, você tem que convencer a banca examinadora sobre a tua tese, sobre o que você tem certeza, não o que você acha. Então cuidado aí com palavras eu acho, talvez não. Você tem que ter certeza daquilo que você está dizendo e convencer aí a banca sobre a sua ideia para que eles também se convençam que aquilo realmente é verdade e que aquilo ali realmente faz sentido. Como você vai fazer isso? Como eu sempre falo, você tem que estruturar seu desenvolvimento em 3 partes. Primeiro, você tem que ter um contexto, o porquê que você está falando daquele assunto. Segundo, você tem que ter conteúdo para jogar ali naquele desenvolvimento. E a terceira parte, você tem que convencer essa pessoa aí do porquê dessa ideia que você tem sobre determinado tema. E isso eu faço nos 3 desenvolvimentos. Eu coloco sempre o motivo por que eu estou colocando, eu sempre tento colocar um contexto, o porquê da minha opinião, e tento também trazer, gente, isso é uma coisa muito importante, solução para aquele problema. Não basta simplesmente você jogar o contexto, você tem que dizer também a solução, o porquê disso. Então não deixa de fazer isso.
Tá, Letícia, mas você falou o porquê que você prefere fazer 3 desenvolvimentos. Gente, o porquê que eu prefiro fazer 3 desenvolvimentos? Porque com 3 desenvolvimentos eu não preciso ficar falando tanto aí da linha que eu quero falar no parágrafo. Então, meus parágrafos de desenvolvimento também não são muito extensos. Imagine, a redação tem que ser 30 linhas no mínimo, ou 25. Agora imagine se você for fazer somente 2 parágrafos de desenvolvimento. Você tem que estar com muitas informações aí para estar falando em 2 parágrafos até para preencher essas linhas. Então eu prefiro falar de 3 ideias diferentes para que eu fale um pouco de cada coisa e assim também a minha redação fica mais diversificada. A banca vai entender que eu entendo realmente do assunto porque eu trouxe várias informações e assim a nota fica melhor. E a conclusão é um apanhado geral aí de toda a sua redação, usando palavras diferentes e dizendo aí, as pessoas que leem a sua redação têm que saber que essa parte já é a parte que você está finalizando o seu texto. Então nessa hora lance mão de palavras que vão aí dizer que você está concluindo aí o seu texto, a sua redação. Mas e aí, o título entra para mim no final. Por que eu deixo o título para o final? Porque o título nada mais é que a ideia do seu texto. Como é que você vai ter uma ideia do texto se você ainda nem realizou ele? Então, geralmente, o que eu faço? Tenho feito as minhas redações e depois, no final, que eu dou o título de acordo aí com o assunto da minha redação. Porque o que acontece? Quando você coloca o título lá em cima e se mudar de opinião, de ideia, de acordo com aquele título que você colocou ali em cima, com certeza você vai acabar aí perdendo pontos na sua redação. Então, cuidado e deixe para colocar esse título, é opinião minha, no final, porque aí o seu texto vai estar totalmente estruturado, as ideias vão estar totalmente organizadas e você vai saber aí de fato qual o melhor título para a sua redação. Agora eu vou dar umas diquinhas importantérrimas para que vocês comecem a seguir hoje para fazer uma boa redação. Primeiro, cuidado com as palavras repetitivas. Por exemplo, quando tem uma redação falando sobre Forças Armadas, cuidado para você não escrever sempre as Forças Armadas, porque isso vai trazendo um cansaço para quem está lendo a sua redação. E com isso a leitura vai se tornar cada vez mais chata. Então lance mão de sinônimos. Forças Armadas, carreira militar, militarismo, começa a achar sinônimos em que vai dar a entender aí o mesmo significado. Use e abuse do rascunho. Teve uma ideia? Já coloca no rascunho, porque se você deixar para colocar depois a sua ideia no rascunho, você pode esquecer. Então anota tudo que vem na sua cabeça. E lembre-se, depois que o seu rascunho estiver bem estruturado, para passar para a folha de resposta, gente, revise o seu rascunho para ver se realmente está tudo certinho, para quando você passar no cartão resposta, não haver rasura, nem você pensar, caramba, poxa, agora veio outra ideia, não era isso bem que eu queria dizer. Então, revise bastante aí o seu rascunho. E outra dica que eu quero dar para vocês, abusem e usem da leitura. Leiam bastante, aproveita essa etapa antes da prova para vocês lerem conteúdos militares e atuais. Aproveitem para ler redações de outras pessoas, aprenda com erros e acertos das outras pessoas, para que você consiga aí fazer uma boa redação no dia da prova e até muitas das ideias que você já leu em redações anteriores, você pode utilizar como os conectivos, os advérbios, os pronomes e tudo mais. Essas são as dicas que eu queria dar para vocês, lembrando que tem vídeos novos aqui no canal toda terça e domingo às 9 horas da manhã. Eu sempre dedico um tempo para responder os comentários de vocês aqui no YouTube. Para mim isso é uma satisfação muito grande poder esclarecer a dúvida de vocês. Então deixe aqui nos comentários dúvidas que vocês têm sobre redação, ideias dos próximos vídeos, que eu gosto de ler muito aí a opinião de vocês.
Aliás, esse vídeo foi ideia de vocês me pedindo dicas de redações, então estou engatando aí mais uma vez a primeira para dar dicas também de como fazer uma boa redação. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, não esqueça de deixar o like, porque o seu like é muito importante para mim e o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para espalhar para mais pessoas e assim vai ajudar mais ainda no crescimento do canal. E é isso, gente. Vou ficar em pé agora para dar minha famosa saudação militares. Um super beijo e até o próximo vídeo desse canal. Tchau!